Boa noite, galera. Estamos começando mais uma live do Intervenção. Dessa vez, excepcionalmente, no segundo domingo do mês. Normalmente a gente faz sempre no primeiro, às 18 horas, para ser um esquenta para um vídeo novo do Intervenção. Mas, como foi domingo de eleição e os olhos, todos os olhos estavam para saber quem iria ser o novo presidente ou quem iria para segundo turno, então decidimos entrar no segundo domingo do mês. Lembrando, caso você está na estrada voltando para São Paulo, caso você esteja ocupado e não consegue assistir essa live, ela será reexibida no nosso canal domingo que vem, tá bom? E olha, a live entrevista de hoje é com ele, que é realmente incrível, É um cara que é um verdadeiro sucesso na tela do SBT. Marcelo Bittencourt, que faz um enorme sucesso no Primeiro Impacto do SBT, com grandes reportagens, furos e exclusivas incríveis. E tem cada coisa legal que a gente vai conversar aqui nessa live de hoje, que vai ser bom demais. Boa noite, galera, nesse friozinho aqui de São Paulo. Eu espero que na sua cidade esteja o clima legal, que você tenha tido um ótimo final de semana, porque o final de semana ainda não acabou, E que tenha uma excelente semana. Deixa eu ver se o Marcelo já tá aqui com a gente. Eu acho que ele já tá aqui. Enquanto isso, Elides, boa noite. Deixa eu ver aqui quem mais. Maria, boa noite. Anderson, boa noite. Luciano, boa noite. Renato, deixa eu ver quem mais. Eldis, boa noite. Ana Paula, Fernandes, Rosana e todos que estão entrando aqui para nossa live entrevista de hoje com o Marcelo Bittencourt, que é sensacional. É o Bita. Deixa eu chamar ele aqui. Já tô vendo ele. Deixa eu ver como. Deixa eu chamar. Chama ele. Ai. Cadê? Ih, caramba. Aê! Grande Marcelo, seja bem-vindo aqui na nossa live entrevista de hoje. Rapaz, você tá bem? Olha, que sucesso você é, impressionante. Você vai falar de sucesso de mim, você que é a configuração do sucesso. Em primeiro lugar, é uma honra estar participando do Intervenção, é uma honra estar batendo um papo com você. E agora do outro lado, que a gente sempre se encontrou nos bastidores, eu sempre acompanhando o seu trabalho, uma admiração incrível com o seu público maravilhoso. Você, sim, sempre trazendo grandes furos jornalísticos em todos os segmentos, seja na parte jornalística, seja no entretenimento. Você é fantástico. Portanto, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado de fazer parte aqui dessa turma maravilhosa. Rogério. Sensacional. Olha, gente, vamos desvendar toda a carreira do Marcelo, porque ele tem passado por diversas emissoras de televisão. Tem várias histórias, com certeza, curiosas de bastidores, né? Eu já tô até sabendo que ele comeu, sorvete de cachorro. Tô sabendo que ele procurou um galo pelo SBT. Já tô sabendo um monte de coisas que a gente vai falar aqui, que vai ser muito divertido, e vocês não imaginam quantas histórias incríveis o Marcelo tem. Né, Marcelo? Exatamente. Olha, já conseguimos localizar um furo de reportagem, uma matéria investigativa que durou meses, O Madruga, que é o galo do Marcão do Povo, no Primeiro Impacto. Foi difícil. O galo difícil. Estava desaparecido, estava em Miami, mas voltou. A gente já comeu sorvete, paguei um mico em rede nacional, que houve um monte de sorvete, e eu fui lá num que estava tão bonito, aí o dono falou assim, esse é para pets. E aí, meu amigo, em rede nacional, se você tá no inferno,
chupa o sorvete. Né? E aí, daí, esse, na última sexta-feira, eu vou postar na segunda, para quem não assistiu, nós fomos fazer um evento, que inclusive está acontecendo esse final de semana, no Memorial da América Latina, um hambúrguer de ouro. Já comeu hambúrguer de ouro? De ouro mesmo. Aí eu fiquei na dúvida... Deixa eu entender. É um hambúrguer de ouro, é isso? Exatamente. Ele tem o recheio dele. Sabe aquele papel de bolo quando você faz bolo? Eu não entendo muito desse lance gourmet. Mas quando você vai fazer um bolo, não vem aquele desenho, às vezes você compra aquela foto e aquele papel é comestível. Portanto, eles fizeram um hambúrguer que o papel que recobria o hambúrguer era de ouro 18 quilates. Meu Deus do céu! Aí na sexta-feira eu fui de fraque, eu fui de gravata borboleta, não tinha, peguei emprestado lá com o Bigodinho, que é o nosso coordenador. Eu fui com 2 seguranças. Eu falei, não é possível que eu coma esse lanche e não tenha que ter todo um aparato. E eu não sabia se eu comia o lanche ou se eu colocava ele e depositava na minha conta no banco. Porque era um lanche precioso. Mas deu tudo certo, a gente comeu o lanche, foi maravilhoso. Paguei um mico no ar quando eu mordi o lanche. Toda aquela parte dourada do ouro ficou na minha boca. Olha, foi uma loucura. Mas é o jornalismo, é a comunicação. A gente tem que se comunicar por todos os poros. Os públicos, né? Sim. Porque o respeito com o nosso público é muito grande. Não é porque você faz só polícia que você vai ter um público segmentado. Eu acho que a comunicação ela passa por todos os locais, todas as possibilidades, né? Seja numa matéria investigativa, seja no entretenimento, é informação. E as pessoas estão sedentas pela informação, pela boa informação. Por isso, eu agradeci de fazer parte do seu programa, que é fantástico. Você que já vem anos e anos, Roger, demonstrando isso. Você já tramitou aí pelo jornalismo, você já tramitou pelo entretenimento, você tem o seu canal que é sucesso, você entendeu? Isso é comunicação. A gente respira a comunicação, Roger. Verdade, cara. É uma delícia tudo isso. Eu quero começar pelo começo aqui, gente. Pelo amor de Deus. Eu vi que você se formou em 98, né, Marcelo? Pode falar. Então, vamos lá. Eu fiz a FIAM, eu fiz uma faculdade, fui o 70º, 44º colocado no vestibular, ou seja, eu entrei na 3ª chamada na faculdade FIAM. Caramba! Ou seja, eu não vim de uma tradição jornalística, né? Então, até uso um pouco da história para que as pessoas que estão começando agora, para se valorizarem. Né? Eu não fui na época, o primeiro colocado na ECA, na Casper Libero, né? Na PUC. Né? Eu não fui o primeiro colocado na FIAM, que é a FMU, UniFMU. Eu fui o 144. Entrei na 3ª chamada porque falou, olha, entra aqui, pelo amor de Deus. Né? Mas eu acredito muito no trabalho, eu acredito muito nas pessoas que conseguem ver e lapidar a gente. Né? Eu não venho de uma família conceituada de jornalistas. Dentro da minha família, eu fui a primeira pessoa que entrou numa faculdade, ou seja, a chance de eu brilhar, de eu conseguir um lugar ao sol dentro da comunicação, que é uma área muito concorrida, e também elitizada, muito elitizada, era apostar na loteria. E eu apostei nessa loteria. Né? E graças a Deus, como pessoas como Vanderlei Villanova, que é o mestre, Vanderlei Villanova, que é o mestre, foi 20 anos diretor do Silvio Santos, ele consegue ver uma fita de VHS de um menino, né, completamente perdido dentro do jornalismo, e ele consegue ver qualidades desse menino com 28 anos na época. E ele investe, ele me contrata, e ele trabalha, e ele me dá todas as opções. Portanto, a vida me deu
abriu portas. E quando você tem essa oportunidade, cabe a você abraçar, ter a humildade de aprender, e aí o resto é só trabalho, meu amigo. Verdade. Ué, Marcelo, então você começou na SBT. Não, vamos lá. Vamos lá. Conta cronologicamente. Estou curioso. Eu começo num jornal de Barueri, que até hoje tem, chama Notícias de Barueri, um jornal bissemanal na época. Eu começo a fazer matérias e um diretor, um editor executivo da Folha de São Paulo, do Instinto Notícias Populares, Fernando Costa Neto, ele um dia ele vai para casa, o carro dele está em manutenção e ele vem de trem. Ele pega um ônibus em Jurubatuba e vem sentido Osasco. Ali ele ia fazer baldeação e ia seguir para Pinheiros. Um dia antes eu saio da redação do Notícias de Barueri e eu levava um jornalzinho debaixo do braço, porque o meu público quem era? Era minha mãe, né? Era a minha noiva na época e mais ninguém, mas eu guardava. E sobrecarregado por fazer faculdade, por estar estagiando um jornal, na época de pequeno porte, mas que não deixava a desejar em lugar nenhum, eu trazia o jornal. E um dia antes eu entro num trem que vem de Barueri para Osasco e eu durmo no banco. E o jornal que estava debaixo do meu braço caiu bem entre o banco e a janela. E ali ficou. Esse trem, ele vai para Jurubatuba, passa a noite lá, ele passa pela limpeza, ninguém viu esse jornal. No dia seguinte, Fernando Costa Neto, que era o editor do Notícias Populares, ele tem um problema com o carro, ele pega mesmo a composição, ele senta no mesmo lugar que um dia antes eu estava, ele senta e ele pega aquele jornal que está caído. E ele vai na página policial. E eu não sabia escrever nada. Mas como eu escrevia conforme uma revista, dando detalhes, né, que hoje chama muita atenção, inclusive nos meus planos de sequência, como eu conto a história, chamou a atenção dele. Como esse rapaz ele foge de toda a estrutura jornalística para contar uma história. E ele me chama para fazer um estágio no Grupo Folha de São Paulo. Ou seja, 4 meses depois, 6 meses depois de eu estar estagiando em Barueri, eu sou contratado no Grupo Folha. 8 meses depois, dentro da Folha, eu já vou para a TV Gazeta, para trabalhar no Mulheres. Você fez parte de Mulheres, cara? Sim. Tive o prazer de trabalhar com professores como Márcia Goldsmith, Clodovil Hernandes, quem mais? Cristina Rocha. Olha só como a minha escola jornalística foi recheada por essas pessoas que tiveram todo o carinho do mundo, Roger, comigo. Tiveram toda a paciência. Mulheres era quem que apresentava? A Cássia? Mulheres... Não. Quando eu entrei, foi aquela transição que a Márcia Goldsmith apresentou, junto com o Leão Lobo, que é meu amigo, um querido Leão Lobo. Né? E eu estava perdido, porque eu vinha de um jornal policial para fazer um segmento feminino. Né? E eu consegui contar essas histórias. Aí, logo em seguida, veio o Clodovil, que me deu a oportunidade de fazer outras matérias. Né? Passei ali também pela Cristina Rocha, que também teve uma passagem meteórica ali. E nesse meio tempo, eu vou falar, posso confessar uma coisa? Eu sei que quando vocês me questionem, eu contei uma mentirinha. E eu vou falar. Quando eu fui contratado na Gazeta, eu queria ser repórter e só tinha vaga de produtor. Mas eu sonhava em ser repórter. E eu falei com a Sandra Barbosa, que era a diretora do Mulheres à época, hoje é assessora de imprensa da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E eu falei, olha, eu tenho meu material de vídeo, mas está com um amigo meu e ele está editando. Naquela época era VHS. Enfim. Aí ela engoliu, é mesmo, você não tem agora? Eu falei, não, agora eu não tenho. Mas eu quero essa vaga e durante a semana eu te trago o material. E eu não trouxe o material, porque eu não tinha material. Eu nunca tinha feito televisão, a não ser na faculdade,
daquele Caramba! jeito. E, grande Guerreiro, que hoje é diretor de jornalismo da Record, É. o Guerreiro, ele tinha o Giro do Guerreiro, não sei se você se Giro do recorda. Guerreiro. Ah, lembro. O Guerreiro tinha uma matéria no Rio de Janeiro. A Regina Guimarães, linda, maravilhosa, que até hoje está no meio, repórter, ela teve um problema na garganta. E por livre e falta de opção, a Sandra falou, Bittencourt, eu preciso que você faça essa matéria. E eu faço. Eu falei, eu faço. E fiz uma matéria, super meia-noite, deu piriri, sabe? Olha, foi uma coisa. Tá? Mas eu fiz a matéria. Eu fiz a matéria. E eu peguei, enquanto mulher estava no ar, eram 6 horas de programa, se eu não me engano, eu pedi para copiar no VHS e coloquei na mesa da Sandra. Acabou o programa, deu Ibope, chegou a dar 8 pontos de audiência, uma matéria de comportamento, né? Eu não entendia nada disso. E aí eu fui na mesa da Sandra, falei, Sandra, parabéns pela matéria. Eu falei, olha, eu deixei o material na sua mesa. Ah, chegou? Eu falei, chegou. Aí quando ela viu o material, estava escrito, né, moradora debaixo da ponte, que era uma modelo que morava debaixo da ponte. Ela falou, o que é isso? Eu falei, esse é meu material. Aí ela entendeu que eu não tinha o material e que aquele era o primeiro material que eu tinha feito na minha profissão jornalística. Ela pegou, ela falou, é a matéria que foi fora? Eu falei, essa. Eu não tenho material nenhum, eu pleiteava vaga e a minha única chance era falar que eu tinha material. Ela segurou esse material na mão e falou, você é um cara de pau, brava, mas você vai ser um brilhante jornalista, porque o jornalista tem que ter perseverança e acreditar em si mesmo, porque senão, se você não acredita no que você faz, se você não acredita no que você está mostrando, contando a história, pode ter a mais pura certeza que ninguém vai fazer. E aí foi um dos primeiros passos, e aí migrei do jornal impresso para a televisão. Caramba, que incrível, mas é realmente isso. Tem que ser cara de pau nesse nosso meio, senão não acontecem essas coisas. Que incrível isso, hein? Caramba, Marcelo! Meu Deus do céu! Então, deixa eu entender. Da Folha de São Paulo, você foi para a TV Gazeta, e aí você passou por diversos apresentadores lá no Mulheres. Depois da TV Gazeta, você foi para onde? Eu fui para a Rede TV. Um desentendimento entre Luciana Gimenez e Mick Jagger, lá na Inglaterra, mudou minha vida aqui no Brasil. Por quê? Como assim, rapaz? Porque Luciana Gimenez, ela foi contratada para apresentar Super Pop. Sai Adriane Galisteu, entra Luciana Gimenez, recém-chegada ao Brasil, o top model. Nossa, gente, eu me lembro daquela época, meu Deus do céu. Luciana Gimenez não sabia nem falar direito. Era uma loucura. Mais louco ainda, era um cara que me contratou. E eu vou dar detalhes para você. O filho dele trabalhava no Mulheres e foi dispensado enfim, por uma coisa boba que aconteceu administrativamente, ele foi demitido. Rodrigo. O sobrenome eu falo daqui a pouco. Né? O Rodrigo, eu senti que ele ficou tão chateado, Roger, pela demissão, que ele ficou acuado, arrumando as coisinhas dele. E aquilo mexeu comigo como ser humano. Eu saio da minha mesa e vou até a mesa dele, dou um abraço nele e falo o seguinte, independente da sua demissão, você vai continuar sendo meu amigo, porque você me ajudou muito aqui na Gazeta. Ele me dá um abraço, ele coloca as coisas dele dentro de uma caixa de papelão e ele segue a vida dele. 15 dias depois, toca meu telefone. Estou em casa, aqueles ainda celular que você tinha que ter porte de arma para andar, esse tamanho enorme. Jogo. Exatamente, toca o meu celular. Rede TV. Olha, Vanderlei quer falar com você. Falei, ok. Sigo para a Rede TV, ainda em Barueri, a sede ali em Barueri. E aí, um ovinho. Exato. Nem dá para comparar a Rede TV que é hoje, rapaz. Meu Deus do céu. Eu não conheço a sede nova. Não mas conhece? Eu não conheço. Caramba, impressionante. E sigo para a Rede TV e lá eu me deparo com uma pessoa icônica, Vanderlei.
E as pessoas, com um respeito muito grande por Vanderlei. E uma delas, que é o Miro, que acho que até hoje ela trabalhou muito tempo com a Luciana Gimenez, um dos produtores executivos da Luciana, ele vai até a mesa e fala, ô Vila Nova, eu preciso entregar esse papel. E aquele Vila Nova ficou batendo na minha cabeça. Vanderlei Vila Nova. E ele falando, eu em êxtase, né, com medo, muito medo, era uma oportunidade ímpar de eu aí sim ser contratado como repórter. Eu falo, eu posso perguntar uma coisa para o senhor? Ele falou, claro. Eu falei, o senhor é o Vanderlei Vila Nova, que trabalhava no SBT? Porque lembra que o Silvio Santos brincava com ele? Quando tinha os transformistas, e o Silvio Santos falava, mas Vanderlei Vila Nova, você viu o RG? Vocês lembram? O Silvio Santos brincava muito com isso. Isso na minha infância me marcou. E aquele nome ficou na minha cabeça. E automaticamente eu perguntei, o senhor é o Vanderlei que trabalhava no SBT? Né? Ele falou, eu fui 20 anos diretor do Silvio Santos. Eu falei, nossa, eu cresci, não cresci muito, né? Tenho 1,65 m, eu sou pequenininho. Mas tem a mesma altura que eu. E eu falei, eu cresci te vendo. Aí ele falou, você está me chamando de velho? Eu falei, não, eu tô falando que sabe, um prazer. Sabe aquela coisa do bobão? Sabe, estar na frente de uma pessoa de respeito? Ele falou, eu preciso de um menino para lapidar. E há 15 dias, o meu filho se desligou de uma empresa e ele me mostrou o seu material. Você precisa trabalhar muito, mas eu quero trabalhar você. Eu falei, aqui é seu filho. Meu filho é o Rodrigo, que há 15 dias atrás você abraçou na Gazeta e falou que, independente de ele ter sido demitido, ele ia continuar sendo seu amigo. E eu preciso ao meu lado mais do que um repórter. Eu preciso fazer de um ser humano um grande repórter. E eu achei essas características em você. E de lá, aí, Rede TV, 3 anos fazendo Luciana Gimenez com erros de português, porque ela pensava em inglês, passando cada situação na rua, porque pegaram muito pesado com a Lu, e a Lu é uma pessoa que eu tenho um profundo respeito, ela também me deu uma oportunidade muito grande, aprendi muito com ela, e hoje é esse fenômeno chamado Luciana Gimenez, uma brilhante apresentadora, e meu padrinho, meu pai, meu anjo da guarda, chamado Vanderlei Vila Nova. Verdade. E eu acho que falar de Luciana Gimenez é a maior prova que as pessoas, quando são lapidadas, funcionam em televisão. Tempo ao tempo, né? É aquela coisa do produto que é colocado no ar, precisa ter persistência. Senão, porque televisão como é que fala? Me fugiu a palavra. É hábito. Né? Sim. As pessoas têm o hábito de assistir em determinado horário aquele tipo de programa. Então, assim, tem que persistir, senão não dá certo. E é bem isso que você contou aí da Luciana. E hoje em dia, né, o nome Luciana Gimenez é algo realmente incrível, incrível mesmo. E lá na Rede TV você fez o Repórter Cidadão também, né? Fiz. Da Rede TV eu fui para a Record trabalhar com Claudete Troiano. Se você começar a perceber, que tá de volta, né? Graças a Deus, eu acho ela incrível. Deus me deu todas as oportunidades do mundo. Se hoje eu partisse, eu seria eternamente grato pelas oportunidades que o Papai do Céu me deu. Por mais que eu seja uma pessoa que sou filho de um motorista de caminhão de coleta de lixo e uma mãe que foi doméstica, e eu tenho um profundo orgulho disso, Deus me colocou todas as pessoas que me abriram portas. E eu, por 7 meses, eu deixo a Rede TV e vou com o Vanderlei Vila Nova para a Record, para assumir o Note a Note, junto com a Claudete Troiano, uma linda, uma fofa. Né? Olha, eu só tenho elogios para aquela mulher. Quanta gente nasceu no Note a Note, né? A Kátia Fonseca, a Palmeirinha. Palmeirinha, linda, trabalhei na Gazeta. Nelson Rubens praticamente cresceu mais ainda no Note a Note. Cara, impressionante. Mas continua. Eu fico 8 meses ali. E aí, Marcelo Rezende arranja uma confusão dentro da Globo. Lembra quando tinha o Linha Direta?
Marcelo Rezende estava apresentando linha direta, teve uma confusão, e essa confusão vai mudar a minha vida. A confusão de Marcelo Rezende, que eu era extremamente fã e só conhecia ele pela TV, né? O desentendimento com a direção da Globo muda a minha vida. Como? Marcelo sai da Globo e vai para a Rede TV. Assumir a vaga do Datena, querido Datena, né? E aí deixa uma brecha. Marcelo sai, rapidamente ele tem que montar uma equipe. E ele não quer uma equipe já consagrada. Ele quer pessoas novas, pessoas que não tiveram nenhum tipo de experiência dentro das matérias investigativas. E ele começa a pincelar quem vinha já se despontando dentro do jornalismo. E eu sou indicado por uma pessoa chamada Guilherme Bentana, que é um repórter já falecido, que é um jovem que morreu em um acidente automobilístico aqui em São Paulo, e o meu nome é cogitado, e eu volto para a Rede TV 8 meses depois, e tem até um detalhe, eu deixo a Rede TV por uma diferença de R$300. Eu vou te explicar. Eu vinha passando por um momento profissionalmente, meu filho havia acabado de nascer, e eu vinha passando por um momento financeiro difícil. E eu vou até a direção da Rede TV e eu converso com o superintendente da Rede TV, né? Que até por ética eu não vou declinar o nome dele, eu não vou citar o nome dele. Mas eu falo, olha, eu preciso de um aumento de R$300. Aí ele bate na mesa e fala, Bittencourt, eu não preciso de problemas aqui, eu preciso de soluções. E aí, conversando com o Vanderlei, eu vou para a Record, ok? 8 meses se passam, e aí a Rede TV, ela me chama para fazer um teste, né? E não foram para o Repórter Cidadão, e aí você pode ter mais pura certeza que eu não voltei por R$300. Mas esse é apenas um detalhe, até para servir como incentivo para quem está passando agora e fala, olha, eu estou passando por dificuldades, todos passam. E eu vou para a Rede TV, e eu estou na redação, e eu ouço aquela voz marcante, né, chamando o Clóvis Rabelo, que hoje é diretor executivo de jornalismo da Record, que é um amigo, um querido, né, conversando. Ele chamava o Clóvis de Toby, mas Toby, aquele sotaque carioca, né? Mas me dê toque, Toby, me dê essa informação. E aí eu ouço aquilo. E eu vejo o Marcelo. O Marcelo tinha 1,90 m de altura. Caramba! O Marcelo era... E eu falei, nossa, eu humildinho daquele cara com vozeirão, perna tremendo, né? E ali começou uma relação, Roger, de amor e ódio. Porque o Marcelo, que o Deus o tenha, eu também tenho uma gratidão por aquele homem, porque o tamanho que ele tinha, de 1,90 m, não cabia um coração dentro dele. Para quem realmente conheceu o Marcelo Rezende na essência, como eu conheci, de frequentar a casa dele, da mulher dele, da ex-esposa dele, interceder em nossas discussões, que chama a atenção até do cachorro, que você acha? Marcelo era um centralizador. E ele me contrata para ser um dos repórteres dele, e ele me dá toda a oportunidade do mundo. Ele já me demitiu no ar. Bittencourt, Bittencourt é um helicóptero, o que é isso? Ah, é isso, não é? Mas peraí, calma aí. Eu quero entender uma coisa, Marcelo. Você, lá no Repórter Cidadão, fazia, né, o helicóptero, né, as notícias no ar. Mas, cara, eu soube que você tem medo de altura. Como é que você conseguia fazer, rapaz? Olha, eu sou formado em programação neurolinguística e hipnoterapia, muita terapia. Eu tive 2 panes do helicóptero. 2. Foram abertas autorotação. O helicóptero da Rede TV caiu comigo, literalmente. Então, meu amigo, eu já tinha medo de altura. Exatamente. Isso aqui olha aí a perna. Esse helicóptero aí, eu tive 2 panes com ele. Nós fizemos um pouso de emergência uma vez, eu não me recordo o ano, ao vivo. Eu ao vivo com o Marcelo.
Eu ao vivo com o Marcelo Rezende, né? Pinto, não era mais o Marcelo Rezende, era Renato Lombardi, que na época estava apresentando, Marcelo já tinha saído. Olha isso, é um jornalista bem informado. Esse homem aqui é o que eu falei. O prazer de estar participando aqui dessa live é isso daí, ó. Isso é comunicação, isso é jornalismo, gente. Isso não é comprar uma câmera nas Casas da Bahia e sair na rua lá, montar uma página e falar, eu sou jornalista. Se eu fosse as pessoas, eu teria vergonha. Jornalismo é isso que o Roger acabou de fazer para vocês. Se preparar para informar. Você viu que eu estou falando em tempo real, ele já apresentou ali o fato. Olha, por isso que eu falo, é um orgulho estar aqui e fazer parte do rol dos seus amigos. Como eu disse, duas panes, meu querido. Eu fazia helicóptero, eu tinha um medo de altura, mas que eu lia o meu roteiro de informação, mas eu não olhava de lado. E o comandante, às vezes, até abria, parava o helicóptero, ficava planando o helicóptero. Enquanto eu estava lendo, ele levantava a parte de trás, a proa do helicóptero, para que quando eu abrisse os olhos, eu visse lá embaixo. Você entendeu? O helicóptero estabilizado. E sacanear, ele fazia isso. Para que, mesmo lendo, ele olhasse lá para baixo. Isso com você no ar, né? No ar, eu estou falando. Antigamente tinha um Banespa. Eu estou dizendo no ar e no ar na tela da TV, né? Literalmente. E numa dessas matérias, eu estava fazendo uma cobertura ali na Engenheiro Roberto Marinho, que é muito próximo ao aeroporto de Congonhas. Você que não está em São Paulo, é muito próximo. E eu estou fazendo uma entrada ao vivo, eu escuto mesmo com o fone de ouvido uma explosão dentro da bolha do helicóptero. Meu Deus! Que eu olho para trás, assim, eu estou aqui com o meu monitor na frente, estou dando a notícia, estou ao vivo, e eu vejo que a imagem ela faz assim, ó. Ou seja, a câmera do helicóptero, com a explosão, ela descontrolou, então ela ficou assim, o sinal. Aí eu olho para trás, eu vejo uma fumaça que vem de trás para frente, cobrindo a bolha. Painel, aquele apito terrível. Pi, 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 pi. E eu com pânico de altura. Eu fiz uma pergunta pro comandante que está ao meu lado aí, nessa foto. O avião vai cair, eu estava em pânico. Eu falo, o que eu faço? O que eu faço? Ah, vou morrer, o helicóptero está caindo. Né? E ele fala, você tem duas opções. Ou você abre a porta e pula. Exatamente. O Eduardo, comandante Edu, beijo no seu coração, que saudade de você, que saudade. Esse homem, ele fala para mim o seguinte, você tem duas opções, Bittencourt. Ou você abre a porta do helicóptero e pula, ou você espera para descer junto comigo. Foram as palavras que marcaram a minha vida. A gente fez um pouso de emergência. No aeroporto de Congonhas, né? Congonhas, porque ele abre a autorrotação, ou seja, as pás ficam livres. E aí você tem uma autonomia de pouso de 3 a 5 minutos. Né? Então, nesses 3 a 5 minutos, você tem que achar um lugar para você descer. Por muita sorte, né, de Deus, nós estávamos próximos do aeroporto de Congonhas, ele conseguiu um contato via rádio, o aeroporto foi fechado e a gente fez um pouso de emergência. Esta foi uma das minhas experiências voando nos céus da capital paulista no helicóptero da Rede TV. Mas, ô Marcelo, depois dessa, você com certeza já pediu lá, galera, me tirem do helicóptero, não quero saber nunca mais. Ou você depois continua no helicóptero? Continuei com livre pressão ali, né? Mas eu fiz uma coisa, eu abri uma fábrica de fraldas. Porque eu achei que a melhor possibilidade era ir de fraldas. Né? Então eu entrei numa sociedade de fraldas. Meu Deus do céu. E olha, gente, o inacreditável também, porque assim, o Marcelo, além dele fazer várias reportagens e as coberturas ao vivo lá no Repórter Cidadão, também chegou a apresentar o Repórter Cidadão na edição de sábado. Ali foi a primeira vez que você apresentou um programa de televisão em estúdio ou já tinha acontecido? Não. Eu uso óculos. Eu sou míope,
Eu tenho Eu não sabia. astigmatismo, eu uso óculos. Então, eu não consigo ler o TP. Hoje, com a tecnologia, o avanço é diferenciado, né? Mas eu nunca, então, na faculdade, eu tinha lido um TP. Eu nunca apresentei. Eu sempre gostei de ser repórter de rua. O meu objetivo era ser repórter de rua. E um belo dia, eu já trabalhando já há mais de 3 anos com o Marcelo Rezende, enfim, ele me liga, eu estou em São Paulo, ele me brincou comigo, ô Prego, você está aqui em São Paulo? Eu falei, tô. Falei, estou aqui com meus filhos. Meus filhos eram pequenos. Ele falou, dá um pulinho aqui na rede. É o jeito carinhoso e rude do Marcelo chamar todo mundo. Né? O campeão, vem aqui. O Prego, ele era desse jeito. O Marcelo era desse jeito. E aí ele me chamou, o Prego, vem para cá, põe um terno que eu preciso que você faça uma entrevista para mim. Falei, nossa, era minha folga, mas fui. Eram 3 horas da tarde, o programa começava às 4h30, se eu não me engano. Sábado era um reprise. E eu me foge o apresentador que fazia o sábado lá. Inclusive, ele saiu candidato agora. Enfim. E tá tudo pronto, espelho tudo pronto. Ele vai lá e falou assim, não é você que vai apresentar. Quem vai apresentar o jornal a partir de hoje é o Bittencourt. Eu nunca tinha entrado no estúdio. Nunca tinha entrado no estúdio. Eu não sabia as cabeças que tinham para ler. Eu não sabia. E ficou durante 1h30 Marcelo Rezende ao meu lado, supervisionando a minha apresentação. A primeira leitura do TP. Imagina aquele homem desse tamanho, e a cada vez que eu lia um TP e chamava a matéria, ele ficava o tempo da matéria me xingando. Vai fazer isso, não sei o que lá. Você não podia fazer nada estava perfeito com o Marcelo. Era o jeito dele falar que ele gostava. Era o jeito dele falar que ele estava investindo em você. Isso era o jeito do Marcelo Rezende de ser. E eu não fiz um programa, não. Eu fiz 7 meses de programa. Eu permaneci apresentando o Repórter Cidadão, como apresentador de sábado, durante 7 meses, até que Marcelo Rezende deixasse a emissora. Foi um presente que o Marcelo me deu. Ele fez isso com o Bate, ele fez isso com outros repórteres. Né? Então, para aqueles que não tiveram o prazer de conhecer a fundo Marcelo Rezende, eu sou um profundo defensor dele, porque eu sabia o coração e a oportunidade que ele dava para cada repórter. Cada repórter era um filho dele. Mas ele era um cara austero, que pegava no pé, que xingava, que brigava. Eu entrava às 4h30 da manhã no Repórter Cidadão e dobrava, e até o final do programa. Ele me ligava meia-noite, 1h da manhã, para me chamar a atenção, e eu tinha que acordar às 4h. Então esse era o Marcelo Rezende. Né? Loucura. Mas olha, só gratidão para esse homem. Meu Deus do céu. Falam que o Roberto Cabrini é assim também, né? O Cabrini eu trabalhei já como companheiro de trabalho, não subordinado a ele. Né? Esses caras que realmente chegaram onde chegaram e não à toa, Roberto Cabrini, Caco Barcelos, Marcelo Rezende, Datena. O Datena é muito bravo. Eu trabalhei 8 anos com o Datena. O Datena nunca me chamou minha atenção. O Datena é duro. Né? O Datena é forte como você. Mas ele é íntegro. Você entendeu? É uma pressão, esse circo que a gente trabalha, que é um circo mesmo, é muita pressão. Então, trabalhar com esses caras que vão ao limite da informação é muito difícil. Porque você tem que estar na mesma energia, no mesmo grau energético deles. E nem todo mundo está. Então, Cabrini é muito exigente, Marcelo Rezende. O Marcelo rasgava o meu texto. Um dia, olha o que eu fiz. Eu fui fazer uma matéria de uma pauta que tinha sido pauta do Marcelo há anos na Globo. A menina, o entrevistado me mostrou, olha, o Marcelo Rezende, inclusive, já fez essa matéria, contando a mesma história, anos depois. Sabe o que eu fiz? Eu peguei a matéria dele, decupei e copiei o off dele. Cheguei na redação, falei, eu quero ver ele reclamar do meu off desta vez, porque o off era dele. O texto off é o texto. Ele pegou o texto, e, como sempre, e acabou com o texto. Né? Aí eu entrei todo orgulhoso na sala dele. Não gostou do texto? É uma porcaria! Blá, blá, blá. Falei, olha, inclusive,
eu copiei o seu texto que você fez na época da Globo. Você acha que eu não percebi? Prova que você continua incompetente, porque você não teve a capacidade de criar um texto. Esse era o Marcelo Rezende. E ele estava certo. Que loucura, rapaz, que loucura. Agora, deixa eu entender uma coisa, rapaz, porque assim, eu vi uma coisa que eu quero perguntar se é verdade ou não, né? Porque nem todas as celebridades são bem-vindas às emissoras de TV por alguns problemas contratuais, processos ou desafetos. E aí é criada aquela famosa lista negra das emissoras de televisão. E eu vendo a lista da Rede TV, eu vejo o seu nome. Eu quero entender isso, rapaz. Você tá nessa lista mesmo? Não tá? O que aconteceu, se realmente é verdade isso? É verdade, é verdade. E essa lista deixou de existir, pelo menos meu nome de ser citado, pelo menos há 2 anos atrás. Não sei se eles renovaram. Que beleza. Mas eu não fui convidado ainda para conhecer a nova sede da da Rede TV. Da Rede TV por conta disso. Mas vou explicar. Eu trabalhei lá por alguns anos e a Rede TV ela assumiu a dívida que era da antiga Manchete. Então, muitos funcionários entraram com uma ação trabalhista contra a Rede TV para receber da Manchete. E, na época, muito se falou. E eu fui demitido da Rede TV na gestão que o Marcelo sai da Rede TV e vai para a Record. E depois ele retorna para a Rede TV. Nesse processo, por uma decisão da diretoria, todas as pessoas que trabalharam com o Marcelo Rezende anteriormente foram dispensadas. Entre elas, eu. Eu, além de trabalhar como repórter, eu também apresentava o jornal, como a gente já falou agora. Uhum. Ok? Eu fui demitido numa sexta-feira e o pagamento deveria cair na segunda. A minha ex-esposa, na época, ela estava grávida da minha filha, hoje com 16 anos, que é a Isabel. E eu saí da Rede TV com uma mão na frente e uma mão atrás, porque até mesmo o salário que era para ser depositado na segunda, eu saí na sexta, já deveria inclusive estar na conta, ele não foi depositado. Por uma transição dentro do RH, eles falaram, olha, todo mundo vai ter que pleitear isso na justiça, ok? Mas você era PJ ou CLT? Eu era CLT. E o fundo de beneficiário você chegou a receber também, não? Não tinha sido depositado, mas isso fica para um outro capítulo. Foi depositado, eu falo isso porque, volto a falar, isso é embasado juridicamente, isso teve processo. Não de Marcelo Bittencourt, mas de todos que saíram naquela época em processo que corre até hoje. Todo mundo sabe, né? É lógico que hoje a administração é completamente diferente, enfim. Mas eu não estou aqui para ser advogado nem de defesa e nem de acusação. Estou falando o que me aconteceu comigo. Que aconteceu comigo. E todos que saíram naquele período, não teve homologação, não teve absolutamente nada. Olha, entre com um processo na justiça para que você receba. Ponto final. E foi o que aconteceu. Foi entrado com um processo, foi feito um acordo, o acordo realmente não me beneficiou em absolutamente nada. Era um momento difícil na minha vida, porque minha ex-esposa estava grávida, minha filha estava para nascer, plano de saúde, enfim. Foi feito um acordo meses ou quase um ano depois. Só que depois disso, o meu lindo e maravilhoso nome entrou nessa fatídica lista, né? E todos os anos essa lista era refeita, era divulgada. E ficava uma incógnita. O que o Bittencourt aprontou que ele está nessa liga? E eu estou com pessoas... Eu estou ao lado do presidente Camargo, eu estou ao lado da Xuxa. Quem mais? Eu estou ao lado de muita gente. Essa lista, gente, é uma lista enorme, enorme. É muito eu separei só os nomes mais famosos aqui, só para vocês terem uma ideia. Ó, tem aqui Alberto Cowboy, ex-BBB,
André Sorvetão, ex-Paquita, o Avalone, que é o Roberto Avalone, que é apresentador, o David Dickman, que é filho da Carolina Dickman, e a Carolina Dickman também, o Christian da dupla com o Ralph, o Dado do Labella, a Denise Campos de Toledo, que é jornalista e apresentadora, o Durval de Lima, que é o Chororó, né? O Estãozinho não tá. Hugo Gloss, né? Jorge Reis da Costa, que é o Cajuru, Liz Benites, que é a Paniquete, Luana Piovani, a Magdalena Bonfiglioli, né? Que inclusive é curiosa isso, ela já foi namorada do Pelégio, né? Diretor artístico do SBT. Poucas pessoas sabem disso. Inclusive uma excelente repórter. Aí está o seu nome, o Marcos Oliver, que era do teste de fidelidade, a Maria Ruth Vieira Lemos, que era do famoso meme do sanduíche, ishi, né? A Mariana Kupfer, a galera toda do Pânico, exceto a Sabrina Sato, né? Emílio Surita, o Marcos Chiesa, que é o Bola, o Carioca, o Ceará, o Evandro Santo, o Alfinete, o Vesgo, o Guilherme Santana e os atuais também. Preta Gil, Rafinha Bastos, Ricardo Mack, Ricardo Maia, que é ex-polegar, a Rita de Cássia, a Rita Lizauskas, que inclusive é sensacional, sensacional. Ela acha uma pena estar fora da televisão. O Roberto de Souza Rocha, que é o latino, cantor latino, a Vanessa Camargo, o Zezé de Camargo, ou seja, boa parte da família Camargo, inclusive a Zilu. E aí um restante de lista aqui que é enorme, enorme, enorme. Então, com certeza, Marcelo, você deve estar fora dessa lista, embora o que me disseram parece ser atual essa lista. Se é atual, gente, tem que tirar, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não vai deixar esse meu amigo nessa lista, porque não merece estar. Essa lista, todo ano ela aparecia. E eu estava na Band quando isso começou, me incomodou. Me incomodou porque, na época, um jornalista que escreveu, não sei se é o mesmo que reproduz, mas um dos da internet, que acabou reproduzindo, eu até entrei em contato com ele. Falei, olha, muito boa a matéria e é esclarecedora, mas tente ouvir o outro lado para saber o porquê. Porque você saber que se você, como você fez agora, pode falar, isso é jornalismo, isso é informação. O público precisa estar. Porque senão, olha, as pessoas não gratas. O que eu posso ter feito? Isso você abre um leque de opções para que a pessoa defina o que ela acha do que você fez. Você entendeu? E ali foi simplesmente um acordo jurídico que era, na época, a ser feito, porque a Rede TV, na época, agora não sei se mais, mas pelo menos o que eu ouço falar, ali a coisa mudou bastante, mas à época, eles até para regularizar todo um processo que já vinha lá de trás da manchete, eles faziam a homologação e o pagamento de forma judicial. E para você receber, você tinha que entrar com um processo judicial. Tanto é que o processo muitas vezes nem ia para frente, porque na primeira audiência já era feito o chamado acordo. Eu nunca processei nenhuma empresa a qual eu trabalhei, né? A não ser o caso da Rede TV, porque foi informado pelo próprio RH da Rede TV. Então, na época, eu lembro que eu estava na Band, estava com Boris Casoy, trabalhando com Boris Casoy e com José Luiz da Pena, fazia o Brasil Gente. Isso me incomodou muito. E na época eu peguei o telefone e liguei para o jornalista. A matéria ficou muito boa. Só que jornalisticamente seria até ético da sua parte você procurar cada pessoa que você citou e você dar um motivo por que elas não podem entrar. Porque você abre um precedente. Você abre um precedente que isso chama desinformação. Falta de ética e não jornalismo. Ok? Não sei se meu nome continua sendo vinculado. Eu nunca entrei na Rede TV, por isso eu não tive o prazer de conhecer a sede nova da Rede TV. Tenho bons amigos lá, tenho lembranças de bons momentos que eu passei. Enfim, desenterrou uma informação boa, hein? Mas a gente tem que esclarecer as coisas, né? Eu acho que o papel do jornalista é realmente esse, né? Tentar esclarecer as coisas, saber o que é verdade, o que é mentira.
Porque hoje é fake news, né? E a fake news é algo que a gente tem que combater a ferro e fogo, porque por conta da tecnologia, a fake news não pode ganhar, né, de notícias verdadeiras, notícias corretas, checadas, né, para o telespectador. Porque senão começa a virar um mundo de mentiras, um mar de mentiras, onde a gente se perde, todo mundo acaba se perdendo e aí acaba acontecendo algo que é muito triste para nós, né, que trabalhamos na televisão, em qualquer meio de comunicação, né, que é ser desacreditado. Sim. Né? E sobre completar o que você está falando, Roger, e a gente seguir nesse assunto, é o seguinte: hoje, com a diversificação da comunicação, se a empresa hoje ela se sente lesada porque o funcionário A, B ou C reivindicou algum direito ou um acordo, essa empresa ela tá condenada a se afundar. Porque hoje a rotatividade é muito grande. É um mercado pequeno, onde a rotatividade é muito grande, a internet está tomando conta. Olha só, entendeu? Olha só como isso cresceu. Então, se tiver ainda essa cultura, né? Desculpa, idiota, me desculpe o termo, e você ter rusga, porque X, Y, Z reivindicou o seu próprio direito, você não está precisando de um profissional. Você está precisando de massa de manobra, ok? E isso foge de qualquer conceito dentro do jornalismo, porque a comunicação ela é transparente. Então, hoje eu estou no SBT, amanhã eu fiquei 8 anos na Band. Eu tenho grandes amigos na Band. Né? Eu trabalhei 2 vezes na Record. E eu saí da Record, pedi demissão, voltei para a Record. E tenho bons amigos dentro da Record. A própria Rede TV, que me demitiu, 8 meses depois, ela me recontratou. Então, são conceitos não da empresa, mas de alguns que ocupam o cargo por forma temporária. E aí você acaba maculando esse mau gestor, porque o bom gestor é aquele que sabe tirar o melhor do seu subordinado. Não é aquele que grita, é aquele que fala: o Roger é melhor nisso, e eu vou extrair o melhor desse profissional, porque ele é talentoso. Esse é o bom gestor. O gestor que bate na mesa e fala: é isso, esse tem vida curta em qualquer empresa, só que acaba maculando a conduta dele com a empresa, que muitas vezes não tem nada a ver. Simplesmente contratou um funcionário para exercer uma função e aí acaba maculando de forma negativa. Marcelo, mas você vai conhecer a Rede TV, rapaz. Você vai conhecer a nova série. Tenho certeza disso. Tenho certeza. E agora eu tenho que falar do SBT, né? Porque esse rapaz é um sucesso tremendo no SBT no Primeiro Impacto. Quero saber como é que foi a sua entrada no SBT. Como que aconteceu? Eu deixei a Band, a Band e fui apresentar um programa em Itu. E aí eu recebi um convite para voltar, para cobrir umas férias no SBT. Eu não queria mais voltar para São Paulo. Eu queria seguir como apresentador e sair dessa loucura de São Paulo, sabe? Eixo São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Isso é uma loucura, né? Só que vicia. Não deu certo. Teve que manter aqui. Eu recebi um segundo convite do meu querido chefe de reportagem, o Vinícius, né, que trabalhou comigo. O Vini é um doce de pessoa, né, cara? E ele me convida, ele falou: Bittar, eu estou com um projeto aqui que chama Primeiro Impacto. Né? Eu sou o único até agora, eu e a Roberta, que é uma editora executiva, nós somos os únicos que estão desde do dia 0. Não é nem o dia 1, primeiro programa, 0. O resto todos já trocaram. Olha, pra vocês terem uma ideia, eu sou o único, junto com a Roberta, que está desde o primeiro dia do programa, do Primeiro Impacto. O pessoal todos já saíram, já entraram, vieram, tudo Camargo. E a gente vem com esse projeto. E eles apresentam esse projeto. E eu estudo esse projeto. Né? Eu quero saber de onde vem esse projeto. Qual é a característica? Quem é meu público? Quem que eu vou atingir? Qual o Marcelo, o jornalista, que vai ter? E a gente vai construindo o SBT. Com a Karen, né? Depois com a saída da Karen, com a chegada de Dudu Camargo,
turbulência de um menino Sim. talentosíssimo. Essa época eu tava. Né? Você estava lá? Eu até lembro que quando eu falei com o Silvio, eu falei, caramba, esse jornal novo é da Prime Vision, né? Prime Impacto, chama. E aí comprou a versão brasileira. Eu falei, caramba, mas o formato original tem entrevista com famosos, né? E o que você colocou no Brasil não tem. Aqui, ó. Aí eu comecei a fazer reportagens pro Primeiro Impacto. Foi uma época muito gostosa. Nossa, foi muito bom. Mas continua. E a gente vai crescendo. O programa ele foi amadurecendo. O público foi crescendo junto com o Primeiro Impacto. Foi acreditando. Né? Eu lembro o primeiro dia de Dudu Camargo, uma bola para dentro e a outra para fora. Dia das Crianças. Dia das Crianças. Inclusive, mas olha o aniversário agora, né? Dia das Crianças, né? Isso. Quantos anos? Eu acho que uns 4 anos já, né? Ou mais? O Dudu? Mais, né? Mais. Estou fazendo 8 anos, vou fazer 8 anos de SBT. Eu estou desde o início. Vamos dizer, mais. Como o tempo tá voando. Porque eu acho que foi 2016, né? Que estreou o Primeiro Impacto. Foi, se eu não me engano. 2021. Tá até os dois são... Caramba, 6 anos. Há 6 anos atrás. Que loucura! E o programa ele vai crescendo. O programa vai criando um formato com a chegada do Dudu, depois com a chegada também não menos polêmica do Marcão do Povo, que é um ser humano ímpar. É impressionante, sabe? Volto a falar, na idade que a gente tem, o tempo que a gente passou, eu não estou aqui para fazer média, né? Tanto é que falei de um assunto extremamente delicado que foi da Rede TV. Mas a gente tem que valorizar realmente aquelas pessoas que estão no local e não onde estão e não por acaso. Aí você vê a transição de Dudu Camargo, muito difícil. Críticas terríveis contra um menino que tem um talento. O Dudu tem um talento que é uma coisa fora do comum. Eu falo, posso estar falando uma bobagem, né? Mas o Dudu lembra muito um Gugu, guardado as devidas proporções, de um menino que também saiu do nada. Só que o Dudu ele simplesmente cai num programa, num jornal, que também não sabia a sua característica. E o Dudu ajudou muito a construir, a moldar, sabe, passo a passo, dia a dia, esse programa. Aí você vem acrescentando, Márcia Dantas, fenômeno, tá apresentando o SBT Brasil. Você entendeu que tudo conspirou a favor? Aí você traz um Bittencourt que assim. E hoje tem um time muito bom, né, cara? O Dudu Camargo, o Marcão do Povo, o Darlison Dutra, que também é sensacional. Eu só vou falar uma coisa, viu, gente? Atenção aí, não sei se o Rafael está assistindo, não sei se o José Okshuyo, né? É o Okshuyo que fala? Ou Kiuso? O Kiuso está assistindo. Se o Ron Hart está assistindo, se a Silene. Gente, tem que colocar o Marcelo também apresentando o Primeiro Impacto no horário, viu? Pelo amor de Deus, porque esse cara é sensacional. E você chegou a apresentar o Primeiro Impacto numa turbulência ali também, né? Que o Dudu chegou atrasado. Olha! E você, brilhantemente, às pressas, chegou e apresentou ali. Cara, imagina a loucura que foi esse dia, né? Você me dá oportunidade? Eu nunca falei sobre isso. Eu vou falar para você. Imprevisto, todos têm. Acontece comigo, acontece com você, já aconteceu. E o Dudu teve um imprevisto. Teve um problema com o carro. Ok, acontece. Não tinha um chamado plano B. Se der uma dor de barriga no Dudu, o que acontece? Não tinha. Eu estava no estacionamento do SBT, eu fazia minhas últimas entradas dali, né? Abri o programa junto com o Dudu, virada de cabeça de rede, aquela loucura toda. E eu lembro que faltando 10 minutos para as 4 horas da manhã, o Barolo, que na época
era o subeditor, fechava o jornal, ele me liga, você está onde? Eu falei, estou aqui já no SBT, estou pronto para o link. Ele corre que o Dudu não vai chegar. Meu Deus. Corre, eu corro. Você conhece o SBT. A entrada ali do SBT, bem perto onde fica o Silvio Santos, ali o carro do Silvio, eu estava ali. Saio correndo, eu estou sem o crachá. É longe, eu pulo aquela catraca. O segurança não entende nada, ainda vai atrás. Eu saio correndo, sabe? Entro no estúdio. Era a Soninha e a Beth que ali estavam, a Soninha a maquiadora e a Beth a camareira. Eu não consigo colocar uma gravata, eu estou esbaforido. Começa a regressiva de 30 segundos, eu não tenho marcação de estúdio. Olha, você vai abrir na câmera 1, câmera 2. Eu só tenho tempo de falar o seguinte para o meu câmera. Qual que é a minha marcação aqui? Eu olho para qual câmera? Porque eu não sei, eu tenho que andar, eu não sei. Eu nunca tinha, não fiz um piloto, não fiz nada. Absolutamente nada. E eu entro e o Barolo, de forma brilhante, vai cantando, olha, vai improvisando. Eu tenho uma improvisação muito boa, veio de rádio também. Vai a matéria e vamos ganhar tempo do Dudu chegar. O Dudu está chegando e o Dudu está chegando. O que me deixou muito triste, mas depois eu tive a oportunidade de entender. Eu saio dali, eu apresento nessa primeira entrada 20 minutos de jornal. 20 a 25 minutos. O Dudu chega logo em seguida. Eu coloquei a minha profissão, a minha carreira em risco. Porque nenhum profissional faria o que eu fiz. Eu tenho mais de 25 anos de profissão. Eu já apresentei ao lado de Marcelo Rezende, sabe, Vanderlei Villanova, sabe? Já interagi com Boris Casoy, com Datena, com ícones da televisão. E ali eu tinha tudo para dar errado, porque eu estava esbaforido. 30 segundos, Roger, antes de eu entrar no ar, eu estava tapando a minha respiração para eu controlar o meu batimento cardíaco, para que a minha respiração não entrasse ofegante no ar. Isso é respeito ao telespectador. Isso ninguém, a não ser o TV Fama. Eu quero abrir aqui um parênteses para o pessoal do TV Fama. Mas ninguém me ligou. E eu vi naquele primeiro momento, uma enxurrada de críticas. Olha, o repórter entrou extremamente nervoso. O repórter era até esbaforido. Mas ninguém, volto a falar, a não ser alguns repórteres, o pessoal do TV Fama, me ligou falando, olha, como que foi os bastidores disso? Eu falei, e eles fizeram um comentário respeitoso, profissional. Mas eu recebi críticas e falaram, o repórter entrou extremamente perdido e nervoso. Ninguém me ligou. No dia eu não vi nada disso, rapaz. Então, mas normal, por quê? Entrou tranquilamente. Porque me fugiu o nome. Você trabalha no Metrópole. Me desculpa. O Léo Dias? Léo Dias. O Léo, eu conheço o Léo, e o Léo, ele fez, realmente, ele fez uma crítica que, enfim, eu respeito-o como profissional, respeito, mas a crítica dele, eu não gostei da crítica, mas eu não questionei. Tanto é que ele quis me entrevistar à tarde, a produtora, acho que estava na Rede TV, uma coisa assim, e ele falou, o Léo Dias quer falar com você. Eu falei, o que eu tinha para falar com o Léo Dias? Né, uma produtora, ela me ligou. Ele já escreveu. Então, se ele tivesse a preocupação de... Ele tinha te procurado antes de escrever o que ele tinha me procurado antes. Não colocado isso. Porque o cara ligou na televisão e deu de cara com o Marcelo Bittencourt. Marcelo Bittencourt está substituindo o Dudu. Na realidade, eu fui só escada para essas pessoas falarem mal do Dudu. Né? Olha, o Dudu perdeu a hora, o Dudu é irresponsável. Isso é uma falácia. Olha o repórter. Né? O repórter entrou esbaforido, extremamente nervoso. Isso foi uma demonstração minha de profissionalismo, de respeito ao público que acorda às 4h30 da manhã para assistir o Repórter Cidadão e ainda o faz comédia, muitas vezes de 3 a 4 pontos durante a madrugada. Até então, raros programas deram.
e é só acompanhar ali. Então, eles não tiveram o respeito de perguntar por quê? O que aconteceu? Olha só, e eu coloquei ali... Ô, Marcelo, deixa eu te corrigir. É o primeiro impacto, você falou repórter cidadão. Desculpa. Olha. É que tá na cabeça, eu sei. Fica tranquilo. Então, dá pra a galera entender. O primeiro impacto. As pessoas acordavam, agora está entrando mais tarde, às 4 horas da manhã. Então eu tinha o respeito dessas pessoas. Daquela senhora da Zona Leste de São Paulo, da Zona Oeste, aqui onde eu moro, da Zona Norte, da Zona Sul, que acordam, estão preparando o café da manhã, a marmita do marido, né? Que estão ali acompanhando o meu trabalho. Eu tinha esse respeito, poderia ter entrado uma matéria gravada, mas eu tive esse respeito. E raro o repórter que ligou para saber o que tinha acontecido. Por isso eu me recusei a dar uma entrevista na parte da tarde. O pessoal do TV Fama me ligou, alguns sites me ligaram, e todos simplesmente replicaram o que o Léo, no primeiro momento, que eu acho que ele deve ter ligado à televisão, feito um scanner daquele primeiro momento, e ele me escreveu. Respeito muito, conheço o Léo, trabalhamos juntos, inclusive. Sim. Né? Trabalhamos no SBT. Mas não tem uma mágoa do Léo Dias. Mas dessas pessoas que você fala, que não tem o respeito de apurar, de ir atrás, não, de ouvir... Isso é uma coisa muito triste hoje em dia, porque um site coloca notícia, todos os outros é copia e cola. Ninguém checa nada mais hoje, meu Deus do céu. E eu até fiz um vídeo que eu achei um tremendo absurdo. Pegaram, algumas semanas atrás, um vídeo antigo do Silvio Santos, saindo do Jaça, né? E aí publicaram que Silvio ignora fãs, que não sei o quê. Eu falei, gente, e eu já tinha visto aquele vídeo. Então, assim, eu falei, caramba, mas pegaram o final do vídeo. Esse vídeo ele é muito maior e não tem Silvio ignorando ninguém. O Silvio chega, cumprimenta todo mundo, brinca, entra no Jaça. Na saída, ele está completamente atrasado para a gravação, ele passa reto, porque ele já tem que ir, porque senão, né, são 300 esperando ele lá. E aí, soltaram essa notícia e todos os sites só copiaram. Eu falei, não, aí é uma fake news absurda. E aí eu fiz o vídeo, e foi legal, porque eu entrevistei o próprio fã que estava lá, e mostrei o vídeo original, né? E achei um tremendo absurdo isso, porque jornalista não pode... isso é papel de preguiçoso. Papel de preguiçoso. Copia e cola e é isso, e tá bom demais. Sabe? E é um perigo tudo isso, porque aí é a famosa fake news propagada, né? E aí vai criando um mundo de mentiras aí que você começa a prejudicar as pessoas, né? Isso não pode, a gente não pode deixar isso acontecer de forma alguma. E isso, no seu lugar, sabe o que eu faria? Eu daria essa entrevista para o Léo Dias, mas eu ia falar, Léo Dias, obrigado pelo espaço, mas você, rapaz, aprenda, por favor, a consultar, né, a pessoa que vos fala aqui sobre o ocorrido para depois postar uma notícia e não criar uma fake news. Porque aí é muito fácil, né? E também foi burrice dele ter feito isso, né? Primeiro ele acaba com você na notícia, criando uma fake news, e depois quer te entrevistar. Exatamente. E a gente que é do meio, graças a Deus, eu tenho um respeito, sabe, do meio. Eu cheguei a uma fase profissional que eu consigo ter o respeito dos amigos da Globo, dos amigos da Band, dos amigos da Record, sabe? Eu tenho um contato direto, volto a falar, o Guerreiro, né? Era repórter junto comigo, hoje então eu consegui, não foi um dia, eu não sou um jornalista que caiu de paraquedas aqui, eu venho construindo uma história há mais de 25 anos, uma história muito difícil, onde pessoas renomadas que construíram o jornalismo no país, Aí, ó, Marcelo o Eric está dizendo aqui, ó, Léo Dias só utilizou o Bita para atingir o Dudu. Sim, parabéns, bem colocado. Mas as pessoas que me conhecem no dia a dia, que
conhece a essência do meu trabalho. Você entendeu? Eu não fiquei rico até agora, porque jornalista que se dedica à profissão é muito difícil ficar. Às vezes a gente tem que tirar do bolso, produzir matérias na rua. Você já cansou de fazer isso? Né? Não tem? Vamos lá. Olha, eu preciso disso. Para quê? Para que a gente leve o melhor para o público. O meu compromisso é com o meu público. Não é meu, é nosso. Eu sou transitório. Né? Eu sou transitório. Mas o meu compromisso é com a minha ética, é com os meus valores, a minha moral. Esse é o meu compromisso. Se eu não tive uma oportunidade, eu tive uma oportunidade com o Marcelo Rezende de ser apresentador, e ele investiu e acreditou, eu só tenho gratidão. Se amanhã depois aparecer uma oportunidade, você pode ter a mais pura certeza que eu farei com o mesmo carinho, com a mesma dedicação que eu faço quando eu estou produzindo uma matéria, realizando uma matéria e apresentando um jornal. O Marcelo, mas você, rapaz, é que me veio na cabeça agora, mas você passou um verdadeiro cagaço ao vivo lá no SBT, eu acho que foi muito tenso, acho que foi em 2020, que você foi ameaçado ao vivo por criminosos. Você estava lá na rodovia Fernão Dias, né? Sentido São Paulo Guarulhos, né? E aí você pegou um acidente ali, possivelmente um cara acidente por embriaguez, né? E o que foi aquilo, cara, no ar? Os caras se ameaçando. Eu acho que você passou um perrengue ali que não foi fácil, né, cara? Ali nós voltávamos para a emissora, um carro perdeu o controle, com 4 pessoas dentro, bateu, rodou e foi atingido por um caminhão. Nós quase nos envolvemos. Isso na nossa frente. Nosso motorista, o Reginaldo, foi muito hábil para conseguir tirar o carro, porque nós iríamos nos envolver. O carro bateu nesse acidente. Ele perdeu o controle numa manobra, porque ele estava fugindo, e ele bate no guarda-reio, ele volta. Quando ele volta, ele é atingido por um caminhão, ele roda na pista, na nossa frente, não atingiu o nosso carro por sorte, e aí ele bate. A gente para. A prestação de serviço vamos entrar ao vivo, porque existem vítimas ali dentro. Eu não sei o estado de saúde. Minha única arma que eu tenho na mão é um microfone e um sinal que eu estou ao vivo para todo o país. Vamos chamar as autoridades. Só que era um carro que estava sendo utilizado por criminosos. E os caras saem do carro e vê a câmera. E eles partem para cima da gente. Então não tem muito o que fazer. O que você tem que fazer é você manter a calma e saber que a única moeda de troca que você tem é a sua imagem. Porque, olha, eu estou ao vivo para todo o país, né? Até questionei, falei, olha, não estou te gravando, nós estamos ao vivo. Eu reitero isso, para que intimide. Porque ele falou, se eu matar esse cara aqui na frente, eu vou matar ele em rede nacional. É um risco? Você entende por que, às vezes, o despreparo, a falta de informação, a fake news, você estraga uma vida de uma pessoa? O risco que a gente corre diariamente, e aqui não estou tentando sensibilizar, me vitimar. Uma coisa que eu escolhi é um contrato social que eu assinei comigo e com as pessoas que disseram, e eu tenho esse compromisso. O risco, ele é comigo e é com você também. Você pode estar se dirigindo para fazer uma cobertura de entretenimento e se envolver numa... E Marcelo, e hoje não tá fácil desempenhar o trabalho, né, de imprensa, porque tá tendo vários ataques à imprensa, né? Principalmente focado no jornalismo. Você já passou outras situações complicadas quanto a isso? Sim, já fiz. Jurado de morte, ameaçado de morte. A gente corre quase diariamente. Recentemente eu recebi uma ameaça de morte, né? O SBT me deu toda a estrutura, um carro me buscando em casa, até recentemente, onde eu moro, no bairro onde eu moro. Isso acontece. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu quero que você preste muita atenção, principalmente você que está acompanhando com a gente. O maior culpado disso tudo somos nós mesmos. Porque no auge de você querer dar alguma informação diferenciada, os próprios companheiros de imprensa, eles acabam divulgando isso. Um ataque a jornalista não é informação. Um ataque, um desentendimento, uma ameaça, não é informação. É caso de polícia. É caso de polícia.
Muitos jornalistas não fazem boletim de ocorrência, mas preferem dar entrevista. Preferem se sensibilizar o público, se vitimar, e aí você abre um precedente muito perigoso. Falo no auge dos meus quase 30 anos, quase 3 décadas de jornalismo. O maior culpado somos nós, que colocamos isso no ar. Não foi o caso ali que eu estava ao vivo, mas quantas outras emissoras trabalham em cima disso? Olha, Bittencourt foi ameaçado de morte, o Bittencourt foi espancado. Porque quem bate, não acontece nada. E quem está em casa, que também com uma maldade, fala, olha, o cara bateu no repórter, apareceu em rede nacional e não aconteceu nada. Eu também vou fazer isso porque não acontece nada. Olha o precedente que isso abre. Porque se o cara que te agrediu, você procura ele, aciona ele na justiça, cobra dele, sabe, perante um juiz, ele vai falar, opa, essa brincadeirinha sai cara. E eu não estou falando em dinheiro, eu estou falando no tempo dele, eu estou falando que ele vai ter que ir na polícia, ele vai ter que arcar pelo ato que ele fez. Essa é a melhor maneira de você preservar um profissional da imprensa. Não é as outras, olha, acabou o jornalista da Globo, tomou um tapa na cara e a gente bater no cara 10 mil vezes, né? Espancar. Na realidade, nós estamos espancando os nossos próprios colegas. O agressor, ele agrediu uma vez e foi embora. Ele não foi punido. Porque o próprio repórter, o próprio companheiro de imprensa, não quis prestar depoimento. Se ele não quis prestar depoimento, se ele não quis fazer um boletim de ocorrência, levar isso para frente, é porque ele não se sentiu agredido. Você concorda comigo? Ele não se sentiu agredido. Porque ele quer a notoriedade de ser saco de pancada. E aí abre um precedente, porque enquanto a gente está tomando tapa, cusparada, sendo xingado, ok. Mas quando a coisa começar a ficar mais séria, e chefes de família, eu sou um chefe de família, você também é, não voltar mais para casa, deixar um filho recém-nascido órfão, deixar uma família em prantos, a coisa vai ficar complicada. Então, nós somos os culpados disso. Teve uma situação, boletim de ocorrência, a própria emissora, vamos lá, não é você quer fazer, não, vamos fazer. O departamento jurídico tem que ser acionado e tem que ser levado isso em frente. Tem que identificar o agressor, tem que punir o agressor e ele tem que pagar nas bases, na base da lei. É o que eu penso. Boa. Quantos anos de carreira, Marcelo? Estou com 25 anos, completando agora 25 anos de carreira profissional. Passei por várias emissoras. Olha, eu falo que eu tenho a felicidade de brincar todos os dias e ser remunerado por isso. Isso para mim é uma gratidão, isso para mim é um prazer. Não existe nada melhor do que fazer o que você gosta, né? Prazeroso. Seja, eu fui para Minas agora, peguei férias, e eu cheguei e eles me chamaram para participar de uma rádio comunitária. A rádio comunitária era um quartinho mal rebocado, uma janela que tinha um plástico na janela, e a menina falava para 4 mil habitantes, que era a cidade, de Diogo de Vasconcelos. O mesmo prazer que eu tenho em segurar um microfone para uma das maiores emissoras do país, quiçá do mundo, que é o SBT, que eu tenho um profundo carinho, o mesmo carinho que eu tive de segurar um microfone da Band, da Record, da Rede TV, da Gazeta, eu tenho em sentar em uma mesa, uma cadeira apoiado por 2 blocos e falar com um público que eu não sei numa rádio comunitária. Porque isso é comunicação. Isso ninguém tira. Talento, dom, isso quem deu foi o homem lá de cima. Isso ninguém vai tirar da gente. Seja numa rádio comunitária, seja na maior emissora do país, mas se você estiver se comunicando para 2 ou 3 pessoas, você está exercendo o que você mais gosta de fazer. E no meu caso, é a comunicação. Boa! Sensacional! E nesses 25 anos de história, 25 anos de carreira, eu quero saber qual coisa curiosa aconteceu nos bastidores, que foi uma coisa assim que você lembra e fala, meu Deus do céu, eu não acredito que aconteceu isso, ou que foi para um lado negativo, que foi uma coisa estrondosa, ou engraçada. Que você escolher, conta aí pra gente, porque o pessoal tá curioso para saber. No caso são vários, né? Com várias questões.
Mas um que chama atenção e foi em rede nacional foi o caso que aconteceu com o Liberato, né? O Marcelo Rezende e com o Datena, aqueles falsos ataques do PCC, né? A grande armação. Aquilo se resolveu nos bastidores, se resolveu comigo. Ninguém sabe disso, comigo. Quando eu entrei, vou te explicar. Quando eu entrei, olha só, quando eu entrei na Rede TV, no Super Pop, o Vanderlei Villanova, ele criou um quadro que era matérias, ele queria fazer matérias policiais, flagrantes, que fugia a característica do Super Pop. Nós fizemos uma rinha de pitbull uma vez no Super Pop, que deu 11 pontos de audiência. O Marcelo de Carvalho, depois numa reunião, ele urrava em cima da mesa. Porque ele falou, que é isso? Porque ele estava certo, não era a característica do jornal, do programa do Super Pop. Né? E a gente coloca os cachorros se degladiando, era uma coisa louca. Enfim, quando eu entro na Rede TV, tinha um produtor lá, um produtor que trabalhava lá. E me foi apresentado esse produtor para falar, olha, ele vai fazer umas produções jornalisticamente falando, o cara inventar algumas coisas. E eu vinha de uma linha jornalística, Folha de São Paulo, Notícias Populares, né? Rádio Record, eu cheguei a trabalhar na Rádio Record, Rádio Capital. Então, isso de inventar história para mim não funciona. Produzir história para mim não funciona. Né? Então vamos fazer uma reconstituição. E eu falei, Vanderlei, não rola. Comigo, valeu. E aí esse produtor teria sido dispensado. Ok? Ok. Anos depois, 2, 3 anos depois, eu chego na emissora, na Rede TV, já no Repórter Cidadão, e eu vejo aquela loucura. Marcelo Rezende nunca andou com segurança, chegando com segurança, indo para a sala dele. Né? O que está acontecendo? Olha, ontem teve uma matéria no Gugu, que ameaçaram o Datena, o Godoy, que era na época que trabalhava na Record, e o Marcelo Rezende, o PCC vai matar. Falei, nossa, eu não assisti o Gugu ontem. Né? Paralelo, a gente está ali, entra um produtor, o Kleber, que trabalhou 3 anos antes comigo no Super Pop. O Kleber que está na Eliana agora, é isso? Eu não sei se ele está na Eliana, eu perdi até o contato, ele mexe com iluminação também, uma coisa muito... E ele me procura lá na redação. O Pita, tá um minutinho? Claro. Claro. Você viu o negócio de ontem? Eu falei, velho, tá uma loucura aqui. Ele falou, então, me dá um minuto. Eu falei, tá. Tudo montagem aquilo lá. Eu falei, é mesmo? Não é. Lembra quando você entrou há 3 anos no Super Pop? Eu falei, lembro. Esse mesmo produtor, né, que até por forma jurídica eu não posso citar o nome dele, ele trabalhava na época com a gente. E ele sugeriu a gente fazer a mesma matéria, só que no Super Pop. Sem querer, você bloqueou. Você não quis fazer e ele foi dispensado. Eu sei que ele foi contratado por um executivo que saiu daqui da Rede TV e agora está dirigindo o Gugu lá no SBT. E os dois eram amigos. E a mesma matéria que ele sugeriu, esse produtor, há 3 anos, ele fez no SBT. Eu entro na sala do Marcelo Rezende, ele está suando, nervoso, ao telefone, né? Porque ele foi ameaçado de morte. E eu conto essa história. A partir daí, tudo começa a se desmontar. Né? Eu falei, olha, tem o Kleber, aconteceu isso, é uma matéria produzida. Aí a gente foi atrás de forma jornalística, de peritos, a gente percebeu que a arma era falsa, a gente viu o linguajar, a gente viu o jogo de luz, aquela superprodução. Gugu veio a público se desculpar porque ele não sabia que era produzido, daí eu não vou entrar no mérito da questão. Os processos vieram à tona. No entanto, o desfecho da história foi, a coisa foi resolvida. E foi resolvida e passou aqui pelo Bittencourt, que seria uma matéria dele se eu não tivesse a pessoa, se eu tivesse no auge do início da carreira, vamos fazer, eu teria cometido um erro, incorrido ao erro, que anos depois iria parar o país, que foi a coisa do Marcelo Rezende, da Atena Godoy e a ameaça do PCC. Foi isso que aconteceu. Tem outras histórias, mas essa eu falo em rede nacional que a gente participou. Meu Deus do céu, cara. Olha, é cada uma no nosso meio que não dá para acreditar.
Agora, o que não dá para acreditar, deixa eu ver se eu acho aqui, que isso aqui eu tenho que mostrar, rapaz. Porque eu não reconheci, mas depois eu soube que é você. E agora eu vou Ah, te entregar, hein, Marcelo? ah, meu Deus. Posso entregar? Olha, o Marcão falou que estava de sunga essa semana. Eu não tenho mais esperando mais nada. Deixa eu ver aqui, quer ver? Olha só. Vamos ver. Vamos ver. Põe essa Ah! figura. Não, ó, Vamos ver se. não dá um minuto. Que Meu, história é essa que você é faixa preta em karatê, rapaz? Participou até ó, de campeonato mundial. Olha isso. olha que coincidência. Olha que coincidência. Olha que coincidência. Aqui tem a Olha. faixa preta. Eu fui atleta da seleção brasileira de karatê por 12 anos. Eu devo muito às artes marciais. Eu fui, eu participei do campeonato mundial em 1998, fui quarto colocado no campeonato mundial, exatamente. Novinho, magrinho. Eu fui participei do campeonato mundial, fui quarto colocado no campeonato mundial, ganhei vários campeonatos brasileiros, é, é, rodei o país inteiro, fora do país, graças a eu tenho um profundo, acho que um pouco dessa disciplina que eu tenho dentro do jornalismo, vem das artes marciais, vem Ah, do legal. respeitar o seu adversário. O meu adversário, ele não precisa ser o meu inimigo. Ele vai me colocar à prova enquanto pessoa. Né? São esses os problemas que a gente enfrenta diariamente. Você é um faixa preta da vida. Quantos problemas você Quantos problemas você enfrenta, não é mesmo? Putz. Obstáculos da vida, é boleto para pagar, quantas coisas. É isso, a arte marcial, ela me deu isso. Ela me deu a disciplina e o respeito de encarar o meu oponente não como um inimigo, mas como uma pessoa que está me dando a oportunidade de eu alcançar o meu equilíbrio pessoal e também me colocar à prova, colocar as minhas deficiências. Porque é muito fácil eu falar das minhas virtudes. O egocentrismo paira dentro do ser humano. O difícil é você aceitar as suas limitações. E hoje o convívio social, ele só se dá quando você consegue respeitar a diferença do outro. Então, Exatamente. isso daqui, para mim, é fundamental. É fundamental. É isso que eu busco a força para. Não luto mais hoje, o peso já chegou, a idade já chegou, mas eu tenho isso daqui como filosofia de vida. E, coincidentemente, eu falei, olha, deixa eu tirar a faixa que está pendurada aqui para não vazar, porque isso não tem nada a ver. Você, mais uma vez, de forma brilhante, você colocou isso. O público, olha, fico muito emocionado. Porque é curioso, né, gente? É curioso. E é mais curioso assim. É o seguinte, Marcelo, porque assim, ser jornalista não é fácil, são vários perrengues. E você ainda cuidar de uma família. Eu soube que você tem a filha que é a Isabel, né? E tem também o Gustavo. Ambos Tem o Leonardo. de casamentos diferentes, né? Relações diferentes, né? Sim, eu tenho o Leonardo, que é músico, ele tem São 24 três anos, filhos? tem 3 filhos. Peraí, Eu tenho então o o primeiro Leonardo, é o Leonardo, é isso? tem 24 anos. Aí eu tenho Leonardo. o Leonardo, aí eu tenho o Gustavo. O Gustavo vai estar prestando vestibular aqui para engenharia no ITA. Ah, Né? mas peraí. Eu fiquei sabendo que é um negócio que eu desacreditei. Gente, eu desacreditei disso. Porque o Gustavo, ele tinha um sonho de ser jogador de futebol, né? E deu um Nossa baita Senhora. de um susto para você, né? De onde você tira isso? Que foi? São Que foi? o Less, você consegue buscar informações que são íntimas. Olha, eu tenho que só te parabenizar, mas te parabenizar do fundo do meu coração mesmo. O Gu, ele com 9 anos, ele começou a jogar no São Paulo. E foi numa transição que eu estava saindo da Band. Eu saí da Band. E aí eu falei, nossa, quantas crianças querem participar, ter a oportunidade de jogar num time de base como o do São Paulo?
E num belo dia, ele com 9 anos de idade, 9 para 10, Caramba. ele fala para mim o seguinte, já jogando no São Paulo, ele fala assim para mim, papai, eu não quero mais jogar, não. Eu quero me dedicar todo o meu tempo ao estudo. Eu estou falando de um menino de 9 anos de idade. Eu falei, a minha galinha dos ovos de ouro pode se desintegrar na minha frente. Estou falando com um menino de 9 anos. Mas eu aceitei, eu conversei ainda com ele, mas foi o desejo dele. Até hoje, o Gustavo ele se formou, ele terminou o colegial, ele está se preparando para o vestibular. Ele prestou ano passado. Marcelo, ele com 9 anos, ele desistiu de ser jogador de futebol, já com a ideia de fazer medicina? Não, de estudar. De estudar. Ele não tinha uma definição do que ele queria ser. Ele queria se dedicar ao estudo, com 9 anos de idade. 9 anos de idade. Eu falei, isso é muito passageiro. É uma criança. Ele não está querendo mais jogar bola e inventou isso. O Gustavo, né? Os irmãos, mas o Gustavo especificamente, ele nunca deixou de estudar. Nunca. Ele prestou medicina no ano passado, ele não passou por 5 pontos na FUVEST. 5. Ele não contente, ele mudou completamente o foco dele, engenharia espacial. Eu nem sei o que significa isso. Eu sei que o Marcos Pontes, que é o nosso astronauta, estudou isso. E ele agora ele vai prestar vestibular para engenharia espacial no ITA, agora no mês que vem. Né? E a gente não cobra ele. Eu falo isso para ele. Eu falo o seguinte, a colheita ela vem do seu plantio. Né? Não se cobre em passar no vestibular agora, amanhã ou depois. O seu momento vai acontecer com a maturidade. Quando você maturar, você vai acontecer. Você vai acontecer dentro da sua profissão. O que o papai vai cobrar de você, como a sua mãe também, é a dedicação, é o preparo. Porque se você se dedicar e se você se preparar em qualquer função da sua vida, sendo um ser humano íntegro, correto, com certeza a colheita ela vai acontecer. Pode ser que não hoje. O ano passado ele ficou muito chateado. Pode ser que não amanhã. Mas na hora certa, na hora que realmente esse fruto maturar, você consegue a colheita. Então ele vai prestar agora. Com 9 anos de idade, ele está com 18 agora. Completou 18 anos. Ele nunca parou de estudar. Ele estuda de segunda a sexta, ele faz cursinho, ele terminou o colegial, né? Na minha época, o colegial. Mas ele faz cursinho das 7 da manhã às 5 da tarde, ele faz trabalho de voluntariado, ele faz a aula em casa quando ele chega à noite. E eu, como pai, estou cobrando ele para ele dar uma desacelerada. Olha isso. Menos, filhão, joga um xadrez, vamos sair, vamos... Né? Então, no momento certo vai acontecer. Se ele vai ser um engenheiro, não sei. Se ele vai ser um médico, não sei. Eu sei que um cidadão íntegro, ele já é. Isso, para mim, é a minha realização, como deve ser para a mãe dele. Então, é o meu orgulho os meus filhos. E a Isabelzinho é uma musicista também, ela está se preparando para o canto. Canta muito bem. A cobrança que a gente faz em cima dela é o preparo e que ela se divirta. Se divirta cantando, ela tem a veia artística, acho que da família. Né? Ela está com que idade? Está com 16 anos. 16. Linda, uma voz maravilhosa. A gente tem uns amigos da gente, sabe, Rony? Dá uma olhadinha nessa gravação da minha filha, bem entonação, Marcelo. Uma voz. Está se lapidando sem nenhuma cobrança. Então, eu tenho um filho que é músico, de 24 anos, que é um guitarrista. Eu tenho um filho que quer ser engenheiro. E eu tenho uma que se prepara para ser cantora. Ninguém quer ser jornalista. Menos mal esse. Ninguém quer sofrer isso. Ai, cara. Porque eu vou falar, viu, gente? Olha, não é uma profissão fácil, você tem que estar sempre disponível, porque tudo pode acontecer. E num país que a gente vive com tantas tragédias, né? Eu lembro, acho que uma das últimas grandes coberturas que você fez foi a tragédia de Capitólio, né? Que foi aquilo, né? A gente não imagina que ia acontecer uma coisa tão grave, tão, nossa, absurda, né? Como aconteceu lá.
né? Em um momento de lazer das pessoas. E você tem que estar disponível para tudo que está acontecendo, né? Para cobrir. Você é a fonte de notícia, você está ali para mostrar, né? Você é o olhar eletrônico da notícia, do que está acontecendo, do factual, do momento, né? E é realmente impressionante. E o que é legal disso tudo, né, Marcelo? Quantos furos, né? Eu lembro de um dos furos que você deu ao vivo, né? Foi o incêndio, né, no edifício Paz de Almeida, que é o antigo prédio da Polícia Federal de São Paulo, né? Que foi realmente impressionante. Enquanto ninguém sabia do que estava acontecendo, você já estava lá no ar e através de você, a Globo, Globo News, Record, né? Né? Receberam a notícia, aí sim entraram para poder colocar o fato no ar. Mas você foi o primeirão, o primeiro. Isso eu só estou dando um exemplo de vários furos de reportagem que você já colocou no ar, né, meu amigo? A ponte aqui a alça de acesso da Marginal, quando ela rompeu... Ela cedeu, né? Ela cedeu. Eu fui o primeiro a dar em rede nacional. É estranho, sabe? Eu sempre falei o seguinte, o jornalista, ele não é artista. O jornalista, ele é um prestador de serviço da sociedade. Eu brinco muito com o contrato social. Quando a gente deixa de ser jornalista e passa a ser celebridade, a gente deixa de lado esse contato com o público. Ouvindo você falar, dá para ter uma dimensão do tamanho da coisa, mas assusta. Quando você começa a falar, eu não tenho a dimensão do que isso representa para alguém. Eu recebi uma mensagem essa semana da Mônica Bonfilho, né, que é uma numeróloga fantástica. Você deve conhecer, todo mundo, né? E eu abri o TikTok, nem sei mexer direito, e ela foi lá e falou: ô Bita, eu sigo você, olha, eu sou sua fã. Aí eu cliquei na foto e falei: não, é fake. Aí mandei uma mensagem, e ela me mandou uma mensagem, sabe? Um doce de pessoa, um doce. E eu falei: nossa, quem é Marcelo Bittencourt para estar no hall de uma pessoa tão importante dentro do meio? E outras também. Eu lembro quando eu estava chegando no SBT, que eu cruzei com o Raul Gil. Minto, eu estou fazendo a cobertura da morte de Jair Rodrigues, né, na Assembleia Legislativa. E eu estou ali na frente, para o carro, desce o Raul Gil. E aí ele desce, ele vem vindo, todos os jornalistas em frente, vão para cima dele, e eu não faço celebridades. Hoje até mais, né? Hoje eu estou polivalente. Mas naquele momento, eu estava muito focado a polícia, né? As matérias investigativas. Sai o Raul e ele vem na minha direção. Ele falou: menino, eu gosto muito de você, eu assisto você todos os dias. Eu quase infarto. Porque quem é Marcelo Bittencourt dentro desse hall, né? Eu entro no SBT agora, há 15 dias, até postei uma foto, e eu estou saindo do jornal, abre a porta do estúdio do Primeiro Impacto, sai o Rock. Aí o Rock passa, e aí ele olha para mim, ele fala: ô Bita, já tá indo para casa? Oi, Bita, é o Rock. Quem é o Bittencourt para ser conhecido pelo Rock? Cara, é surreal, né? Ouvindo você falar, vendo você falar, eu falo: quem é esse cara? Esse cara é um prestador, é um cara que gosta do que faz. Quando você fala para mim: Marcelo, a apresentação, não cabe a mim falar da apresentação, eu ser um apresentador, eu ser um repórter. Cabe às pessoas descobrirem e acharem se eu tenho capacidade ou não. Um dia, Marcelo Rezende, sem conhecer, um catatauzinho de 1,65 m, ele olhou dentro de outras e falou: eu quero você. E ele me deu a oportunidade de eu colocar para um público o meu melhor. Que não pode ser o melhor que o Léo Dias, mas tenha certeza que é o meu melhor, é o melhor para os meus filhos, é o melhor para minha filha, é o melhor para minha família, é o melhor para aquelas 2 ou 3 pessoas, ou 200 milhões de pessoas que estão me assistindo, que eu não sei. Mas eu sei que eu estou fazendo o melhor para aquelas pessoas que eu estou me dirigindo. Então, isso é ser jornalista para mim.
No dia que eu perder essa essência, no dia que eu achar que eu sou diferente, que eu sou melhor do que você, sabe, uma bebezinha, né? Linda, eu estava vendo o vídeo, né? Tem uma família maravilhosa. No dia que eu perder essa essência e achar que eu sou melhor do que você, eu tenho que parar. Eu tenho que parar com tudo. Eu tenho que parar, inclusive, com a vida. Porque nessa vida... Marcelo, mas então eu vou fazer a pergunta, uma pergunta difícil, mas com certeza você já deve ter no seu planejamento aí. Aonde Marcelo quer chegar? Qual que é o seu sonho? Eu quero continuar levando fazendo da minha voz o alto-falante das pessoas que não têm como se expressar. Seja ela numa apresentação, seja ela numa reportagem, seja ela numa live, seja ela numa rádio comunitária. Eu quero me sentir importante para aquelas pessoas que me seguem. Eu quero ter um espaço. É lógico que eu já estou com 50 anos e você almeja algumas oportunidades, mas você se prepara, é o que eu falo para os meus filhos. Eu vou me preparar. Se um dia a oportunidade chegar, volto a falar, eu posso não ser o melhor, mas eu vou fazer o meu melhor. Eu posso não ser o que todo mundo espera, mas você pode ter a mais pura certeza que ali vai ter a essência do homem que uma vida inteira lutou para conquistar o seu espaço. E mais que conquistar o seu espaço, se manter no seu espaço de forma digna, de forma com bons valores, sem puxar o tapete de ninguém, sem bater nas suas costas, você entendeu? E por trás está falando outras coisas que não deveria, porque eu ponho uma coisa na minha cabeça. Meu pai, que era um ignorante, que era um semi-analfabeto, ele me ensinou uma coisa. Meu filho, feio não é as pessoas, não é você que está sendo maldito pelas outras pessoas, mas aquela que deixa de viver a própria vida para falar mal, para querer sua vaga, para querer seu espaço, porque ela não está vivendo a sua vida. Ela está vivendo a vida do outro. E quando você vive a vida do outro, você é um ser tão desprezível que você não dá valor à sua própria, que é única. Pois é. O meu DNA é único, a sua impressão digital é única. Por que eu vou almejar onde você está? Eu tenho meu espaço. Né? Todos nós temos. Nossa, isso no nosso meio é algo tão complicado, né? Tem tanto sanguessuga, tem tanto vampiro. Sim. E se eles acharem? E se eles acharem, Rita, você vai... Eu vou te dar uma oportunidade como apresentador, não no primeiro impacto, Dudu Camargo, Darlison Dutra, Marcão do Povo, eles já configuraram o jornal. Eles já... Você sabe que eu tenho informações privilegiadas, né? Eu estou sabendo que o Silvio está querendo abrir mais um horário para o primeiro impacto na madrugada, viu? Olha, interessante. Mais um horário, 1 hora. Eu sou um funcionário da casa. Então, Marcelo, eu sou um funcionário da casa. O que eu falo é o seguinte, eu vou voltar a frisar. O bom gestor é aquele que consegue ver o que o seu subalterno tem de melhor. Volto a falar. Marcelo Rezende conseguiu ver um cara que não conseguia ler TP, um apresentador que por 7 meses estava ao lado dele. Vanderlei Villanova. Quem entrou é o Nito, cinegrafista, é? É o Nito? Nito Lima? Ele entrou, boa noite. Acho que é o Nito, né? Você tá com pessoas incríveis, né? Tá o Nito, o Vanderlei Miranda, como cinegrafista, tô falando. Sim. O Pio, auxiliar o Ferreirinha e vários outros incríveis. As equipes externas da SBT são pessoas sensacionais, sensacionais. Manda meu abração para eles, porque com certeza é o que você vai concordar. Nós não somos nada, absolutamente nada, sem essas pessoas que nos conduz e faz acontecer a coisa. Sem o cinegrafista não tem imagem nossa, sem auxiliar não tem todo o apoio e toda a logística para tudo acontecer, sem produtor, sem iluminador, sem operador de áudio. Eles fazem as coisas acontecerem para nós brilharem, para nós, né, fazer acontecer, brilhar no ar.
E são pessoas realmente incríveis. Eu sou muito grato e agradecido a todos eles. E que legal, é o Nito mesmo, né? Ele Que mesmo, legal, Nito. Nito É um Lima. cara incrível, incrível. Um abração, meu amigo. Um abração São as mesmo. pessoas que são as pessoas, existem pessoas que passam pela nossa vida e que acrescentam, né? É, É que eu falei, a gente não pode dar valor para aquelas pessoas que vivem ao seu lado e daqui a pouco elas te esquecem. As pessoas, elas passam de forma positiva ou negativa, elas serviram para que você crescesse e evoluísse. Esses profissionais, eles são fantásticos. Ferreirinha, Nito, Vanderlei Miranda, né? Não vou ficar citando o nome aqui, que a gente acaba esquecendo. Eles são fantásticos, são pessoas que também se construíram, se lapidaram, tiveram todas as dificuldades e hoje alcançaram um grau de excelência. Isso chama trabalho, isso chama respeito profissional, né? E são essas pessoas que colocam a gente no ar. Eu faço questão de todas as matérias, acho que eu sou um dos únicos. Eu dou crédito, eu brinco, eu insiro o nome do motorista do meu carro, você entendeu? Na isso é minha muito matéria. legal. Eu vi muito bem você na matéria do sorvete, que você comeu um sorvete para cachorro. Não é? É, Você brinca, fala o nome do cinegrafista e tal. Eu acho isso sensacional. Inclusive, é uma coisa que o SBT precisa ter, de colocar o crédito do cinegrafista, do auxiliar no ar, né? Eles não colocam. Mas você, pelo menos, fala o nome deles no ar. Isso é legal. sempre falei, Muito bom. sempre falei. Parabéns. 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 Porque merece. Porque é uma galera. Ó, gente, para vocês que não têm ideia, não é somente o cinegrafista, auxiliar, operador de áudio, toda essa galera que acompanha todos os dias que ajuda. Outra pessoa que ajuda muito no SBT, e eu tenho certeza que o Marcelo vai concordar, são os motoristas. O que eu tive de ajuda de vários motoristas do SBT é algo inacreditável. São outros profissionais que nem é o papel deles, né? Nem é para estar ajudando na gravação, não. Não, eles vão com maior força de vontade, ajudam no que precisar. E olha, é Sim. sensacional. Um dos melhores amigos que eu tenho é meu motorista, o Reginaldo, que durante 7 anos trabalhou durante a madrugada comigo. Enfim, é uma família. A gente passa muito tempo, às vezes mais tempo, com nossas equipes, viajando, né, nas matérias, do que a nossa própria esposa, do que a nossa própria família, do que a nossa própria mãe. Então, e o SBT, ele tem esse diferencial. O SBT é diferente. É uma grande família. Tem problemas? Claro que tem. Temos discussões? O que temos, mas é diferente. Sabe? As casas são diferentes. Como eu disse, Band, Record, Globo, SBT, Rede TV, mas o SBT é diferente. E essas pessoas são fantásticas. Essas pessoas que... Eu falo o seguinte, a matéria não é minha. Eu só coloco o rosto. O produto final vai no ar. O produto final é um bom iluminador, é uma boa produção, é o motorista que me leva até o local, é meu câmera que proporciona as imagens. Olha só, esse produto final chama matéria. E a matéria aparece com um repórter. O repórter simplesmente apareceu lá e compôs a matéria. Sem o câmera, sem o motorista, sem o auxiliar, enfim, sem a produção, isso não ocorreria. Bem lembrado, olha, essa homenagem a esses meninos também são fantásticos. Deposita depois mais R$ 15 na minha conta, tá tudo certo, viu, Cambá? Na minha também, viu? Ai, meu Deus do céu, quanta coisa legal a gente conversou aqui. Já estamos praticamente a quase 2 horas, chegando ao final da nossa live. Quero realmente agradecer e lembrar vocês, você que está aí do outro lado, que todo primeiro domingo do mês tem live entrevista com algum famoso aqui no meu Instagram, né? E em seguida, às 8 horas da noite, tem estreia de vídeo novo. A gente está fazendo o segundo domingo do mês, excepcional, por conta das eleições, porque os olhos estavam todos para querer saber quem iria ser o novo presidente ou quem iria para o segundo turno, que foi o que aconteceu, né? Então, excepcionalmente, a gente está exibindo agora. Mas aconteceu outro factual, né? Uma intervenção novo iria estrear nesse domingo, às 8 horas da noite. Por conta do factual
de Silvio Santos, ir votar e a gente conseguir aquela exclusiva que foi sensacional. A gente exibiu na segunda-feira para não perder todo o bate-papo, que foi um bate-papo quente, né? Totalmente factual, que deveria ir ao ar já. Então foi no ar na segunda-feira e a gente está aqui repercutindo até os programas que foram exibidos, né? A Tarde é Sua, o Melhor da Tarde, da Band, o Mulheres da TV Gazeta, e começam a ir ao ar os cortes dessa entrevista incrível com o Silvio Santos. Então, mês que vem a gente retoma a normalidade. Então, primeiro domingo do mês, às 18 horas, 6 horas da noite, live entrevista aqui no meu Instagram, e você não pode deixar de acompanhar. Caso entrou agora, pegou o papo pela metade ou pegou o papo no final, e que papo, meu Deus do céu, que conversa boa com o Marcelo. Ah, não fique triste. Essa conversa vai ficar salva aqui no meu Instagram e também será reexibida próximo domingo, às 18 horas, no canal do Intervenção, no formato, né, YouTube, um formato diferente. Então, tudo isso para você não perder de jeito nenhum esse bate-papo bom demais. Quero realmente agradecer ao Marcelo, né? Muito obrigado por participar aqui com a gente. Muito obrigado por esse tempo gostoso de uma conversa produtiva, uma conversa cheia de histórias incríveis, divertidas demais, né? E a gente vai se ver muito ainda, né, rapaz? Porque vamos ter muitas coisas legais, porque a gente está retomando, né, essa nossa vida depois de uma pandemia cruel, né, que a gente viveu, e agora retomando a normalidade, né, retomando o presencial, que é importante, embora a pandemia nos ajudou na questão tecnológica, senão não teria isso que a gente está fazendo aqui, em lugares diferentes, falando ao vivo, para todo mundo ver e ainda comentar, né? Que é sensacional isso, né? Olha, meu irmão, muito obrigado. Olha, 2 horas eu nem vi passar. Você foi de um carinho, sabe, de uma integridade ímpar. Poucas entrevistas eu dei, eu não tenho por que fazer média, né? Nós somos amigos, mas eu também respeito muito o seu trabalho de anos. Você foi de uma integridade ímpar. Quiçá que muitos aprendessem um pouquinho dessa técnica jornalística, mais do que isso, o ser humano que você é. A gente lida com informação. Informação é vida. E às vezes, com uma informação errada, a gente muda a vida de uma pessoa de forma negativa. Continue assim. Muito obrigado pela sua oportunidade, pelo tratamento, você tirou coisas aqui do fundo do baú que nem eu mesmo. Falei, não, ele vai falar sobre isso e aquilo. Parabéns. Que entrevista. Tá? Intervenção, sucesso sempre. Você, meu irmão, você mora aqui. Muito obrigado. Só gratidão para você. Ah, muito obrigado, Marcelo. Grande abraço a você. Grande abraço a todos que acompanharam. E não deixe de acompanhar mês que vem. Primeiro domingo do mês, às 18 horas. Gente, um ótimo final de semana. Uma ótima semana que vem por aí. De energias boas, de coisas boas. E de muito trabalho também, né? Que a gente merece. Com só positividade. Eita, que é bom demais. Tchau, Marcelo. Tudo de bom? Valeu. Tchau, gente! Até a próxima!